Ela só tem 12 anos. Entrou no palco para cantar, mas, de repente, parou tudo. O que essa menina disse, inspirada na história de José, fez o auditório inteiro levantar, chorar, e pode mudar a forma como você vê seus sonhos. Você está preparado para ouvir? O auditório do SBT estava iluminado como uma festa. Luzes coloridas piscavam, a música ambiente animava o público, e o cenário brilhava em tons vibrantes. Patrícia Abravanel sorria de forma acolhedora, dando início a mais uma edição do Show de Calouros. Ao lado, os jurados, Ellen Ganzaroli elegante e atenta, Felipe Campos, com seu olhar crítico e certeiro, e Ariana Nucci, sempre sensível às histórias por trás de cada apresentação, aguardavam os candidatos. Nos bastidores, uma menina pequena para a dimensão daquele palco respirava fundo. Seus pés quase não tocavam completamente o chão da cadeira onde esperava a vez. Maria Eduarda, ou Duda, como todos a chamavam, tinha apenas 12 anos. Filha única de um casal simples do interior de Goiás, chegou à capital na noite anterior, com a mãe, depois de uma longa viagem de ônibus. Vestia um vestido floral simples, sapatilhas gastas, e trazia o cabelo preso em 2 tranças. Seus olhos brilhavam não de nervosismo, mas de uma mistura de expectativa e coragem. Na mala, havia apenas 2 mudas de roupa e um caderno, onde anotava letras de músicas e frases que ouvia na igreja ou na escola. Era esse caderno que ela apertava contra o peito como se fosse um amuleto. O produtor se aproximou, agachando-se para falar na altura dela. "É a sua vez, Duda. Pronta?" Ela assentiu com a cabeça e seguiu até o palco. Assim que Patrícia a anunciou, um "ó" suave percorreu a plateia. Ninguém esperava ver alguém tão jovem ali. "Que linda! Seja bem-vinda, Duda. De onde você veio?" perguntou Patrícia. "Eu sou de Formosa, Goiás", respondeu com um sorriso tímido. A plateia reagiu com aplausos calorosos, alguns até gritando palavras de incentivo. A música começou a tocar. Duda fechou os olhos e respirou fundo antes de soltar a primeira nota. Sua voz era doce, mas surpreendentemente firme para a idade. Cantava sobre esperança e fé, sobre não desistir quando tudo parece perdido. A cada verso, a plateia se inclinava, atenta, como se quisesse absorver cada palavra. A câmera mostrava os jurados. Ellen sorria emocionada, Felipe observava surpreso e Ariana deixava escapar um brilho nos olhos. Quando a última nota ecoou, houve aquele segundo de silêncio respeitoso, e então os aplausos vieram. Muitos aplausos. Ellen comentou primeiro: "Duda, você canta com o coração. É lindo ver tanta verdade em alguém tão nova." Felipe completou: "A sua voz é afinada, mas o que mais impressiona é a mensagem que você passa." Ariana, com um sorriso afetuoso: "Parece que você nasceu para isso." Duda sorriu, mas não se mexeu para sair do palco. Olhou para Patrícia e, com um tom meigo mas seguro, pediu: "Tia Patrícia, eu posso falar uma coisa muito importante?" Patrícia, intrigada, respondeu: "Claro, meu amor, o palco é seu." O burburinho cessou, as câmeras se aproximaram. Era o início de um momento que ninguém ali esqueceria. Duda segurou o microfone com as 2 mãos. Seus dedos miúdos tremiam um pouco, mas a voz saiu clara, com um tom de quem tinha algo precioso para compartilhar. "Levanta sua mão assim comigo", disse, fazendo o gesto. Um pequeno grupo na plateia imitou. Ela sorriu de leve, encorajando: "Isso, pode levantar sem vergonha." Aos poucos, dezenas de mãos se ergueram no auditório. O gesto simples vindo de uma criança tinha algo de desarmante. "Quem aqui já teve um sonho que não se realizou?", perguntou. Alguns acenaram com a cabeça, outros levantaram ainda mais o braço. "Sabe por que às vezes esse sonho não acontece?", continuou. "Porque a gente conta para a pessoa errada. A gente conta para quem machuca a gente, para quem não acredita, para quem ri. Na Bíblia, tem um moço chamado José. Ele sabe bem como é isso. Os próprios irmãos dele traíram ele." Helen suspirou fundo. Ariana mantinha os olhos fixos na menina. "Venderam ele como escravo. Ele foi parar numa terra estranha. Depois, uma mulher mentirosa inventou coisas sobre ele. E no fim, ele foi parar numa prisão. Esquecido.
Mas sabe o que é mais incrível? Prosseguiu Duda com um brilho nos olhos. Ele não deixou a dor entrar no coração dele. Enquanto o mundo tentava esconder José, Deus estava preparando ele. Enquanto a prisão trancava as portas, Deus estava abrindo o futuro. Enquanto as pessoas diziam, acabou, Deus dizia, ainda não começou. Algumas pessoas na plateia enxugavam discretamente os olhos. Talvez hoje alguém aqui esteja se sentindo como José. Talvez você foi esquecido. Talvez falaram mal de você. Talvez tentaram roubar seu sonho. A cada frase, o silêncio no estúdio se tornava mais profundo. Mas o mesmo Deus que tirou José do poço e colocou ele no palácio, ainda está no trono. E ele ainda está escrevendo a sua história. Então, guarda o seu sonho no coração, porque tem gente que não sabe sonhar com você. Tem gente que só sabe destruir. Mas se Deus plantou, ninguém arranca. O impacto era visível. Felipe, conhecido por seus comentários técnicos, mantinha o queixo apoiado na mão, olhando fixamente para ela. Eu vim aqui para cantar. Mas se uma pessoa hoje sair daqui acreditando que Deus ainda tem um plano para a vida dela, já valeu a pena, finalizou com voz suave. O público não aplaudiu de imediato. Era aquele tipo de silêncio que não pede pressa. Duda respirou fundo. Seus olhos varreram a plateia como quem procurava se conectar com cada rosto ali presente. Ela apertou o microfone contra o peito por um instante, como se quisesse lembrar a si mesma por que estava ali. Sabe, começou com voz baixa mas firme. Nem toda prisão tem grades. Às vezes, a prisão é uma palavra que você ouviu e acreditou. Uma palavra que entrou na sua cabeça e tentou morar lá. Ela fez uma pausa longa, olhando para as próprias mãos, e depois ergueu o olhar de volta para as câmeras. É quando alguém diz, você não consegue, ou você não é bom o bastante, ou isso não é para você. Essas palavras, elas são como correntes. Você não vê, mas sente. Elas pesam, elas te seguram, e se você deixar, elas te convencem a parar de sonhar. Ellen já não tentava disfarçar. Passava a mão nos olhos, emocionada. Ariana mordia o lábio inferior, como quem segura as lágrimas. Mas sabe de uma coisa? Continuou Duda com um pequeno sorriso. José não deixou as palavras dos irmãos dele decidirem quem ele ia ser. Ele deixou Deus decidir. Talvez você esteja preso a algo que alguém te disse há muito tempo, e até hoje você carrega isso. Mas eu quero te dizer, não é porque disseram que você não pode, que isso é verdade. Ela olhou diretamente para os jurados, um por um, e depois para Patrícia. O que é verdade é que se Deus plantou um sonho no seu coração, Ele também já preparou o tempo para ele acontecer. José passou anos esperando, e nesse tempo, Deus estava trabalhando nele. Porque às vezes o sonho está pronto, mas a gente ainda não está. O impacto da frase foi visível. Patrícia, emocionada, levou a mão ao peito. Então, se hoje você sente que está no fundo do poço, não se assuste. É só porque Deus está te ensinando algo que você vai precisar lá na frente. Guarda isso. A prisão de hoje pode ser a ponte para o seu palácio amanhã. O público começou a aplaudir, mas parou quando percebeu que ela ainda não tinha terminado. E não deixa ninguém roubar o que Deus te deu. Nem amigo, nem parente, nem ninguém. Porque quem não plantou, não tem direito de arrancar. Um silêncio profundo tomou o estúdio. O tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio de algo maior. Duda deu um passo para trás, respirou fundo e baixou o tom de voz. Era como se quisesse guardar aquele momento no coração, do mesmo jeito que pedia para os outros guardarem seus sonhos. Eu não sei se vou ganhar esse concurso, mas eu já ganhei algo muito maior. Porque se hoje uma única pessoa aqui sair acreditando que ainda vale a pena sonhar, então já valeu a pena eu estar aqui. E eu acredito que o mesmo Deus que tirou José do poço e colocou ele no palácio, pode fazer o mesmo por você. E o silêncio que veio depois era quase palpável. Então, alguém na plateia começou a bater palmas. Outra pessoa se levantou. Em segundos, o auditório inteiro estava de pé. O aplauso crescia como uma onda, misturado a gritos de incentivo e lágrimas que escorriam sem que as pessoas se preocupassem em esconder. Ellen se levantou, aplaudindo e balançando a cabeça como quem dizia, incrível,
Felipe, normalmente contido, sorria e batia palmas, e Ariana enxugava os olhos com um lenço. Patrícia, emocionada, abraçou Duda como quem abraça uma filha. Você tem um dom muito especial, minha querida, e esse dom não está só na sua voz, mas no seu coração, disse Patrícia com a voz embargada. Duda sorriu timidamente, como quem ainda não entendia a dimensão do que tinha acabado de fazer. Enquanto ela saía do palco, a câmera captou pessoas na plateia ainda chorando, abraçando quem estava ao lado, comentando baixinho sobre como aquela menina parecia ter falado diretamente com elas. O programa continuou, mas nada parecia igual. As apresentações seguintes eram boas, mas o ar no estúdio carregava ainda a energia da fala de Duda. Jurados trocavam olhares, como quem ainda estava processando. Nos bastidores, a mãe de Duda a abraçava forte, repetindo: "É isso que Deus te trouxe aqui para fazer, não é sobre ganhar, é sobre tocar corações." E foi exatamente o que aconteceu. Horas depois, já em casa, o SBT começou a publicar nas redes sociais pequenos trechos do momento. Em menos de uma hora, os vídeos ultrapassaram milhares de visualizações. No Instagram, no Facebook, no TikTok, a frase "guarda o seu sonho no coração" viralizou. Pessoas comentavam como tinham se emocionado, como lembraram de seus próprios sonhos esquecidos e como a coragem de uma menina de 12 anos tinha reacendido algo dentro delas. Alguns diziam que foi o momento mais lindo do programa em anos. Outros compartilhavam o vídeo com legendas como "essa criança falou comigo" ou "isso não foi um discurso, foi uma lição de vida." No dia seguinte, rádios, blogs e páginas de notícias comentavam sobre a menina do show de calouros. E, mesmo sem saber, Duda tinha feito algo que poucas apresentações conseguem: transformar um palco de competição em um altar de esperança. E para quem assistiu, aquela noite deixou uma certeza: não importa a idade, o tamanho ou de onde você vem, quando se fala com verdade, o coração de quem ouve nunca esquece.